Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar como conseguir comer arroz, pão e batata sem ter um impacto grande no açúcar do sangue. Muitas pessoas que vivem com diabetes, pré-diabetes ou querem controlar o açúcar do sangue acham que nunca mais vão poder comer esses três alimentos. Então eu vou te falar aqui como comer da maneira certa, a quantidade certa, as melhores combinações para não ter impacto no açúcar do sangue. Você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem alguma dessas condições que eu falei, diabetes, pré-diabetes, ovário policístico, resistência à insulina. Por que você quer controlar o açúcar do sangue? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários e me conta quantos anos você tem. Eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa sua curtida agora no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. Mostra para o YouTube que você confia no conteúdo, que você apoia o meu canal, isso é super importante para mim. Esses alimentos acabam sendo a base da alimentação de muitas pessoas, né? São alimentos básicos, neutros em sabor, combinam com várias coisas e servem muito bem como acompanhamento de várias refeições, né? Seja café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, um pãozinho, um arroz ou um macarrão. Normalmente salvam a gente até mesmo na correria e muitas pessoas, quando ficam diabéticas ou têm que controlar o açúcar do sangue, ficam preocupadas. Como é que eu vou fazer agora? Não posso mais comer. Tem algumas dicas sim de como você conseguir fazer isso sem dar pico de glicose, vamos falar sobre isso agora. Primeira coisa é você lembrar basicamente do conceito do índice glicêmico, que eu já falei várias vezes para você aqui no canal, que é a questão da velocidade de absorção do carboidrato. Claro que a velocidade de absorção desses três carboidratos que eu falei para você, o pão branco, o macarrão branco e a batata branca, tem índice glicêmico alto, ou seja, a velocidade de absorção deles é muito rápida. Eles se transformam muito rapidinho em açúcar, porque eles são digeridos muito rapidamente. Eles passam muito rápido do estômago para o intestino, do intestino para a corrente sanguínea, e é por isso que muitas vezes ele dá um pico de glicose aí para você. Então, o que você tem que fazer? Tem duas coisas que você tem que fazer. Primeira coisa é nunca consumir sozinho. Você não vai pegar e comer um pão francês com café de manhã, porque vai aumentar a glicose. Você não vai pegar e comer um prato de macarrão com um pouquinho de molho de tomate, porque vai aumentar a glicose. Então, o que você tem que fazer é, nesses momentos, acrescentar ou fibra, ou gordura boa, ou algum tipo de proteína, para conseguir lentificar a absorção desse carboidrato. Então, se for a fibra, o ideal é que seja uma salada, que seja uma chia, que seja um psyllium, para favorecer a lentificação vegetal, né? Qualquer tipo de vegetal, salada ou vegetais, enfim, cozidinhos, refogadinhos, para poder lentificar a absorção desse carboidrato. Se for gordura boa, a chia e a linhaça também entram aí de novo, pode entrar o abacate, pode entrar o azeite, podem entrar as nozes, as castanhas, tudo isso é saudável e vai ajudar. No caso da gordura, a gente tem que controlar a quantidade, porque não é que é saudável que a gente vai comer um montão, porque aumenta a caloria do prato. Então, sempre uma porção mais moderada. E sempre lembrar da proteína, né? O ovo, o queijo, o leite, a carne, o frango, o peixe, o feijão, a lentilha, o grão de bico, que além de ter a proteína vegetal, também tem a fibra. Então, é equilibrar o prato, tá? Não comer sozinho. E ainda tem uma segunda questão aí, que é a questão da quantidade. A gente sempre tem que dosar a quantidade de carboidrato, porque se a gente bota um prato de macarrão, come 2 ou 3 pães franceses, mesmo botando salada, botando fibroproteína, vai dar pico, porque é muita quantidade. Então, é uma questão de equilíbrio. Lembra aquela história do prato? Pega o prato, divide ele em 4, metade do prato de legumes, de verdura, de salada, 1/4 de proteína e 1/4 do carboidrato. Assim você já consegue visualizar o papel que cada um tem na sua vida e quanto você pode colocar. E por cima você bota um fiozinho de azeite, um pouco de abacate ali, polvilho uma chia, uma linhaça para dar mais enriquecimento ali ao seu prato. Mas você já vai ter um equilíbrio nutricional bem mais interessante. Segundo erro é misturar muitos desses na mesma refeição. Eu sei que tem gente que come lasanha com arroz, farofa com batata e arroz e feijão, e aí vai, né, cuscuz com um pãozinho no café da manhã. Então, gente, é escolher um carboidrato para aquela refeição. É uma questão de hábito. Eu sei que tem gente que tem mania, né, de comer muita coisa misturada. A única coisa que eu indico que você pode misturar mesmo é arroz com feijão, porque como eu te falei, o feijão tem a fibra, que na verdade ajuda o arroz, abaixa o índice glicêmico do arroz. Mas no caso, assim, de carboidratos, desse que eu tô falando, é da batata, do arroz e do macarrão, escolhe um dos três, tá? Não bota vários desses no prato, não, porque vai aumentar muito o pico de açúcar do sangue. Até porque tem gente que come até pão com a comida, né? Tem gente que faz um prato aí com arroz, com batata, com farofa, com feijão, com carne, com salada, bota um pão do lado com manteiga e come.
Não precisa disso tudo, gente. Lembra daquele prato que eu te falei? Escolhe um dos carboidratos e segue assim, que vai te ajudar a controlar mais o açúcar do sangue. Uma dica bem legal, e eu já fiz até um vídeo inteiro sobre isso, é a ordem de comer os alimentos que pode te ajudar a controlar o açúcar do sangue. Porque se você começa a sua refeição com os vegetais, tô falando no caso das grandes refeições, né? Do almoço e do jantar. Se você começa com uma sopa só de vegetais ou com uma salada só de vegetais, assim, um azeite ou uma linhaça, uma chia, umas nozes, alguma coisa assim, mas eu digo assim, sem a carne, o frango, o peixe, você já vai ter menos apetite na hora que você botar no prato ali a batata, ou o arroz, ou o macarrão. Então vai te facilitar a equilibrar mais essa questão da saciedade, né? Vai te ajudar a ter menos apetite quando chegar ao prato principal. Com isso, você vai comer menos do carboidrato e vai te ajudar a controlar o açúcar do sangue também. Tem um momento do dia que você deve evitar comer esses alimentos em grande quantidade, que é justamente o café da manhã. A gente já tem uma tendência maior a ter um aumento do açúcar do sangue de manhã pelo alvorecer, o fenômeno do alvorecer, em que a gente tem um aumento do cortisol, da adrenalina, tem uma resistência à insulina fisiológica, com isso o açúcar do sangue aumenta para todas as pessoas. Então, se você já tem diabetes ou pré-diabetes, a tendência é que isso fique ainda mais exacerbado. Então, no momento do café da manhã, o ideal é que você evite comer pão em excesso, batata tem gente que come, né? Comida de prato mesmo, arroz, feijão, no caso não teria problema, mas macarrão, purê. Cuidado com os excessos de manhã. Eu digo isso porque tem gente que eu sei que quase que almoça para sair para trabalhar, dependendo do tipo de trabalho que faz, um trabalho mais pesado. Então, esse horário da manhã é um horário mais delicado nesse sentido. Se você puder diminuir a quantidade desses alimentos de manhã e focar mais nos alimentos com menos carboidratos, mais fibra, mais proteína, mais gordura saudável, vai ser mais interessante para você. Outra dica muito importante é, depois que você comeu essa refeição com mais carboidrato, com carboidratos com índice glicêmico mais alto, você pode fazer um exercício físico, pode ser uma caminhada, por exemplo, pode ser uma caminhada de 15 ou 20 minutos, dentro de casa mesmo. Se você não tem onde caminhar, você pode ficar andando em casa, liga uma musiquinha, assiste uma televisão, fica andando para lá e para cá, da sua sala até o quarto e vai e volta. Conta ali 15 ou 20 minutos. Essa caminhada vai ajudar você, porque o músculo, quando a gente faz exercício físico, capta mais glicose independentemente da insulina e vai ajudar a manter os níveis de açúcar do sangue mais estáveis. Claro que se você puder sair de casa, caminhar realmente na rua, ou na praia, ou no parque, ter um ritmo de caminhada mais acelerado, vai ser mais interessante. Mas se não puder, né, tem essa opção de você também fazer em casa, subir e descer uns lances de escada, tenta se mover. Quanto mais parado o nosso corpo tá, menos glicose ele gasta e mais alto o açúcar do sangue tende a ficar. Se você também puder acrescentar algum tipo de musculação, pilates, hidroginástica, exercícios que aumentem a massa muscular, vai ser mais interessante para você, porque como eu te falei, elas captam mais glicose de forma independente e previnem a sarcopenia, que é muito importante, né? Quanto mais idade a gente tem, mais risco de perda muscular, de sarcopenia, então vai te ajudar a médio e longo prazo também. Outra dica bacana é que você pode resfriar o arroz, congelar o pão, resfriar o macarrão depois de cozido e requentar mesmo. Pode fazer uma panela grande, guardar em potinhos, congelar no freezer ou guardar gelado na geladeira e depois requentar. Com isso, o índice glicêmico dele diminui e lentifica a absorção do carboidrato. Tem um vídeo inteiro falando sobre isso, se você quiser mais detalhes. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra questão interessante é que se você quiser fazer mesmo uso desses alimentos, mas assim, tiver disposto a fazer algumas mudanças, lembra que você pode acrescentar ou substituir parte desses alimentos, ou até totalmente eles, por versões mais baixas em carboidrato. Então lembra que, por exemplo, se você for fazer o arroz, você pode ralar um pouco de couve-flor e fazer um arroz branco misturado com couve-flor. Aí você vai ter metade dos carboidratos que você teria naquele arroz. Purê de batata, você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer junto com abobrinha cozida e processa tudo junto. Ou com couve-flor cozida, processa tudo junto. Você vai ter metade da quantidade de carboidrato, né? Basicamente. Pizza, massa, pão. Eu tenho receita de tudo isso aqui no canal, baixa em carboidratos. Claro que eu sei que a ideia do vídeo não é essa, mas eu tô querendo te dizer só que se você quiser uma opção com menos carboidrato, uma alternativa mais saudável, também tem aqui no canal. Se você quiser mais dicas e informações, eu tenho uma playlist bem legal sobre diabetes, sobre controlar o açúcar do sangue. Tenho outra playlist sobre alimentos e o controle do açúcar do sangue, como cada um deles impacta. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo aqui com quem precisa dessas dicas, com quem vai gostar.
Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.